estava começando a falar sobre dor leve. Não, estava começando a falar sobre dor moderada, não era? Não lembro. Nossa, gente, vocês não lembram que eu falei 5 minutos que vai levar para a prova. Muito bom. Nossa. Então, vamos lá. Ó, Nem cirurgias... Não, calma, não vou falar de prova agora, não. Dor moderada. Então, são cirurgias de médio porte. Então, não é suculectomia, não. É saculectomia perianal. O que é uma saculectomia perianal, gente? Vocês sabem? Não faço ideia. Saculectomia? Cortar o saco. Não. Isso aqui é a retirada da glândula. É a retirada da glândula adrenal, tá? Por exemplo, glândula adrenal. É aquela glândula que fede nos cachorros, que um cachorro fica tirando o bumbum do outro. É aquela lá. Gato tem também, tá? Então, remoção de tumor cutâneo, cistotomia, uma extração dentária, uma orquiectomia, uma OSH, tudo isso aqui são cirurgias de dor moderada e requerem uma analgesia, assim, mais forte, mais potente, tá? Agora, cirurgias de dores intensas. Para mim, por experiência de ver a recuperação dos pacientes da cirurgia, a cirurgia em que os pacientes sentem mais dor durante o pós-cirúrgico é a ablação do canal auditivo. Essa aqui, pessoal, dói demais, tá? O que é esse termo, ablação? Você retira todo o conduto auditivo do animal até chegar na bulha timpânica. Dependendo do grau de... Isso você faz para otite recorrente, que não tem mais... Isso. Aí, às vezes, tem otite interna, que tem abscesso dentro da bulha. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o conduto auditivo do animal, você tem que fazer uma drenagem dentro da bulha timpânica. Então, você fura o osso, entra com uma cureta e retira tudo que tem lá dentro. Essa dor... Nossa, essa mais dói mesmo. Essa dor aqui é uma das mais graves e fica pau a pau, assim, em relação à dor de uma pancreatite, tá? Uma pancreatite é uma dor gravíssima, tá? Uma dor de pancreatite dói mais que uma fratura, dói mais que tudo isso. Então, ablação de canal auditivo e pancreatite são as piores dores que existem, tá? Nesse caso aqui de ablação do canal auditivo, a gente deixa o animal em sedação contínua durante 3 dias, tipo um coma induzido, com analgésico forte, tipo fentanil, tá? Para eles conseguirem suportar a dor, porque dói demais, tá? Laparotomia exploratória, porque que você... Oi. É uma cirurgia muito comum. Às vezes você tem uma otite que você trata e você não consegue mais tratar. Ele não resolve, o animal coça, às vezes ele já tem até um sinal neurológico. E aí não existe mais nada que você possa fazer. Aí o que você tem que fazer? Você retira todo o canal auditivo. Existem 2 tipos, a horizontal e a vertical. Quando você faz somente a vertical, não dói tanto, tá? Porque você só tira até no meio do conduto, você não tira tudo. Quando você faz a horizontal, você chega até na bulha timpânica, aí você tira tudo, né? Então, é uma extremamente agressiva, é perto do cérebro, tem sinal neurológico, pode dar uma encefalite, então, assim... É bem cruenta, é uma cirurgia muito cruenta. Não, mas na hora que você fala retirar, é retirar todo o órgão? Ou é retirar para fazer limpeza? Extração de... Não, você tira tudo. Você tira tímpano. Todo o canal tira tudo. O animal vai ficar surdo, Rosenberg, resumindo. É isso que você queria saber? Não. De um lado. Na horizontal, o animal não fica surdo, tá? Na horizontal, você vai só até metade do conduto. Você não tira osso, você não tira tímpano, você não tira nada disso.
Quando você faz... Eu tava pensando que seria tipo uma limpeza, então não é questão de limpeza. Não, você tira tudo. Mesmo. Você tira o conduto inteiro, ele sai tipo um caninho, assim, né? E aí sai os ossículos da audição, lá, bigorna, estribo, que eles... sai tudo, tá? E aí nessa o animal fica surdo, tá? Não tem como. Peraí, qual que tira tudo? Horizontal, vertical tira, vai até metade. É porque o conduto, ele tem o pavilhão auditivo assim, né? Então o conduto, Sim. ele vem vertical e fica horizontal, né? Ele faz tipo um L. Então quando você faz a vertical, ela é mais superficial. Aí quando você vai para horizontal, você vai até na agulha, tá? E aí essa aí é bem dolorida, bem grave mesmo. É que eu tô anotando, tudo que você vai falando eu vou anotando. Essa, quando a gente for falar de cirurgias da cabeça, que vai ser já na próxima aula, eu já vou explicar a técnica de ablação de conduto para você. Aliás, a próxima aula vai ser a prática, e aí na outra aula vai ser a técnica de cirurgia da cabeça. Então, eu vou falar da ablação de conduto, tá? Vou explicar certinho. Mas a prática a gente vai fazer aonde? Então, a gente vai fazer, eu vou levar tadinho de mim, gente, cabe nem eu aqui dentro, quem dirá você, não, vou tentar levar o celular para o centro cirúrgico, tá? E aí a gente vai fazer uma prática de sutura, tá? E aí tentar ver se todo mundo consegue portar agulha e pinça. Aí a gente vai conversando durante a semana para ver como é que tá. Aí eu mando mensagem pro Silvio, o Silvio vai me falando se vocês conseguiram fazer ou não, tá? Cirurgias, então, de dor intensa, toracotomia. Toracotomia é outra coisa que dói demais. Por quê? Porque o animal não para de respirar, né? Então, por exemplo, você fraturou o braço, você imobiliza, você não vai sentir dor, né? Mas uma toracotomia, você tá com um movimento ali constante. Então, você tá movimentando e tá doendo o tempo todo. E essa aqui também é uma cirurgia que dói demais e requer essa cirurgia de dor intensa, pessoal, quando eu falo de dor intensa, não pode ir para casa, não. O animal não pode terminar a cirurgia e ir para casa, não. Ele fica uns 3 dias lá para você conter a dor, tá? Não é para você aplicar antibiótico nem nada, não. É para contenção de dor mesmo, tá? Então, assim, cirurgias geralmente que mexem em osso, que tem estimulação de periósteo, que tá próxima a nervos, são cirurgias que dói mais, tá? E cirurgias de grande porte. Cirurgias de médio... Desculpa, então foi justamente o que eu falei aqui, das cirurgias discais cervicais, né, que são as mais doloridas, né? Quais eram as outras opções? Você tinha aqui que as castrações enquadram em cirurgias mais dolorosas, nefrectomias enquadram-se em procedimentos mais dolorosos, traqueotomias enquadram-se em procedimentos mais dolorosos, esternotomias medianas enquadram-se em procedimentos leve a moderadamente dolorosos, e as cirurgias discais cervicais enquadram-se em procedimentos leve e moderadamente dolorosos. Não, nesse caso que é dor intensa, a letra E. É dor intensa, exatamente. Então, tudo que a gente mexe em osso, em periósteo, tudo dói, tá? Periósteo é a região do corpo que tem mais receptor para dor, né? Por isso, quando você bate o dedinho na quina da cama, você quase morre de dor. Por quê? Porque você bate o seu periósteo na quina da cama, tá? Então, dói muito. Então, aqui, pessoal, eu coloquei uma tabelinha para vocês saberem identificar a dor do animal no pós-operatório, tá? Então, no pós-operatório imediato, você vai conseguir diagnosticar se esse animal ele tá com dor, para você ver qual tipo de analgesia você vai fazer nesse animal. Então, olha só. Você vai deixar o animal lá na gaiolinha, terminou a cirurgia, você vai olhar para ele. Ele tá quieto, ele tá chorando, ele tá gemendo ou ele tá gritando. Para cada tipo, tem uma pontuação. Aí você anota. Segundo, ele tá ignorando a região, ele tá olhando para a região, ele tá lambendo, ele tá esfregando, ele tá mordendo. Para cada tipo de ação, tem um ponto. Essa aqui
é só se o animal puder andar, se ele estiver andando. Se ele não estiver andando, você já pula para C. Então, a C, você vai apertar um pouquinho perto de onde você fez a cirurgia. E aí? Ele não fez nada, ele olhou ao redor, ele hesita, rosna, morde, chora, tá? Então, isso aqui é para você avaliar de 0 a 5. Aí você anota. No geral, ele está contente, ele está quieto, indiferente, depressivo, nervoso, ou confortável, instável, inquieto, encurvado, intenso e rígido. Então, olha só, de acordo com tudo isso aqui, você vai somar. Se a sua soma der maior que 4, você vai ter que fazer um resgate analgésico desse animal. O que é um resgate analgésico? É você proporcionar para ele uma dor, uma analgesia, por um tempo curto, até que ele se recupere desse procedimento, certo? O que eu costumo usar num resgate? Ou a morfina ou o fentanil, tá? Então, a gente pode usar o fentanil, ele dura só 20 minutos de analgesia, a morfina dura mais um pouquinho. Então, a gente ou faz o resgate com fentanil ou faz com a morfina, tá? O fentanil a gente tem que tomar cuidado porque ele vasodilata e a gente causa uma hipotensão. Então, tem que tomar cuidado com o fentanil. Mas são fármacos muito fortes para você tentar resgatar esse animal, para não deixar ele sofrer no pós-cirúrgico. Isso que eu falei para você é de cão. Aqui desse outro lado tem para gato, porque é diferente. Então, a forma com que o gato demonstra dor é diferente da forma com que o animal demonstra dor, né? Então, o gato, ele não vai ficar, muito pouco provável que ele fique gemendo, que ele fica gritando. Não, o gato não faz isso. Ele fica mais quieto, ele fica tentando mudar de posição, ele pode movimentar a cauda. Então, o gato, quando está estressado, fica movimentando a cauda bem forte, tá? Se ele fica muito quieto, e aí ele fica olhando assim pro além, ele tá sentindo dor. Então, assim, geralmente o gato, se ele não tá reagindo, é porque ele tá com dor, tá? Se ele tá mais quieto, ele tá com dor. Então, a mesma coisa, se esse animal tiver uma somatória maior ou igual a 4, você vai precisar fazer um resgate anestésico desse animal para dor, um resgate analgésico. Certo? Alguma dúvida? Não sei avaliar a dor de equino bovino, pessoal. O fármaco para o gato, desculpa, o fármaco para o gato é o mesmo do cão ou são fármacos distintos? O mesmo do cão, tá? A mesma coisa. Então, aqui, pessoal, o que você faz de pré-operatório ou no transoperatório, ele influencia diretamente no seu pós-operatório, tá? Um exemplo disso são os bloqueios, né? As analgesias locais, que a gente faz com fármacos de bloqueio local. E esses fármacos, eles propiciam para o animal uma analgesia muito prolongada. Então, por exemplo, no caso dessa ablação de conduto aí que eu falei para vocês, se o local não estiver muito inflamado, você pode fazer aplicações de lidocaína todos os dias nesse conduto para tentar aliviar um pouco a dor, tá? Então, da costela lá que eu falei para vocês, que é uma das mais doloridas, você pode fazer um bloqueio de intercostal, é tranquilo de fazer, tá? Então, você vai bloquear 3 vértebras antes e 3 vértebras depois da sua incisão, tá? E aí o bloqueio é feito nessa região, sempre caudal à costela, porque é aonde passa o nervo. Então, você pode, aqui tá 2, mas a gente preconiza fazer 3. Então, você pode fazer analgesia com BUP ou com lido. A vantagem da bupivacaína é que a analgesia dela é mais prolongada do que da lidocaína, tá? Você pode fazer uma analgesia intrapleural, não é tão usada na veterinária, mas existe a possibilidade. E a mais comum de todas,
que, por exemplo, a gente faz em cesariana, a gente faz em OSH, pode fazer em orquiectomia, em cistotomia, que é analgesia epidural, ou seja, você vai depositar um fármaco, né, anestésico, no espaço lombosacro, entre a L7 e a S1. E você deposita lá, e aí quando você vai fazer lidocaína, você tem uma quantidade de analgesia por menos tempo, e a bupivacaína prolonga. A bupivacaína você consegue até 6, 7 horas de analgesia depois da cirurgia. E aí, pessoal, avisa pro tutor do animal que às vezes o animal não anda, tá? Depois da cirurgia, porque ele tá bloqueado. Às vezes você entrega lá uma paciente que fez uma OSH sem mexer as perninhas de trás. Normal, você fez um bloqueio, tá? Lembrando que em cães, a caldequina termina em L6, tá? Então, o risco de você pegar medula é baixíssimo. Em gatos, a caldequina vai mais para frente, ela termina em S1. Então, em gatos, você corre o risco de lesionar a medula se você fizer de maneira errada esse epidural, tá? Aqui eu coloquei para vocês, pessoal, para vocês terem noção, o principal analgésico que a gente usa são os opioides, né, que são advindos do ópio, que é a flor da papoula, não sei se todo mundo conhece. Existem os opioides e os opiáceos, são os opioides sintéticos e os opioides orgânicos, né? A gente tem a morfina como parâmetro, porque foi a primeira a ser descoberta, tá? Então, a morfina, pessoal, ela é o nosso parâmetro para a gente medir a potência. Então, aqui eu coloquei todos os fármacos que a gente está acostumado a usar. E aí a gente coloca essa setinha aqui da potência. Então, para a esquerda das setinhas são os mais fracos e para a direita os mais fortes. Então, a gente começa pela meperidina e pelo tramal. Então, a morfina, ela é 1, né? Então, a meperidina, ela é 0,1 vezes mais potente que a morfina, certo? E o tramal é 0,15 vezes mais potente que a morfina. É um pouquinho a menos, tá? A metadona eu uso bastante. Só que a metadona, ela é excelente analgésica. Só que ela é a mesma molécula da heroína, tá? A droga heroína. A heroína é a morfina quebrada em duas, né? A morfina quebrada em duas moléculas. A metadona é a morfina, né? A metade da morfina com hidroxilamase. Então, a única coisa que diferencia a metadona da heroína é esse hidroxilamase. E por que eu tô falando isso? Porque você aplica metadona nos bichos, eles deliram, tá? Eles têm alucinações. Então, a maior diferença que você nota é que eles começam a ficar com a respiração ofegante. Você acha que eles estão com calor, mas não é, porque eles estão delirando. Gato fica muito doido, gato te morde, te arranha, pula pra cima. Então, só que é um excelente opioide. Então, geralmente, a gente associa a metadona com algum fármaco neuroléptico, ou alguma coisa assim, pra gente diminuir essa consequência da metadona. A oxicodona, ou oxidona, ela é 10 vezes mais potente que a morfina, mas a gente não usa tanto na veterinária, eu acho que humanos usa bastante. A buprenorfina, 33 vezes mais potente que a morfina. O butorfanol é excelente, usa muito na veterinária, só que ele é mais caro, tá? Ele é 500 vezes mais potente que a morfina. O fentanil é excelente. E ele tem a vantagem de causar uma sedação também. Só que ele passa o efeito rápido. Então, ele é um efeito de 20 a 40 minutos. E aí ele já desfez. E tem o sulfentanil. O sulfentanil, ele é sintético, é a molécula do fentanil com
um prefixo na molécula que fica mais tempo de analgesia e ele é 1000 vezes mais potente que a morfina. Então, ele é para dor gravíssima. Só que todos eles têm efeito de vasodilatação. Aí aqui, pessoal, tem uma coisa que a gente tem que conversar a respeito. Todo opioide, a maioria deles, eles degranulam mastócito. Quando a gente degranula mastócito, o que acontece? O que é mastócito? Dá um efeito alérgico. Mastócito é a célula do nosso organismo que carrega as estaminas, né? Que são aquelas proteínas que causam reação alérgica. Então, pessoal, alguns animais são mais sensíveis aos opioides, e aí, quando você faz o opioide, ele degranula o mastócito, e esse animal, ele tem uma reação alérgica, tá? Mais problemático que isso, é um cuidado que vocês devem ter, que animais com mastocitoma, que é um tumor de mastócito, né, que é muito, muito comum na veterinária. Então, se você suspeita que o tumor que você vai mexer é mastócito, você não deve fazer os opioides que degranulam mastócito. Não é aplicando um antialérgico? Um antistamínico? Não. Em caso de mastócito, o antistamínico por si só, não, você deve. Quando você está mexendo com mastócito, você tem obrigatoriamente que fazer um antistamínico. Obrigatoriamente, até porque você vai mexer no tumor. Então, você vai degranular mastócito. Só que ele por si só não impede a metástase. Esse é o ponto que eu quero chegar, tá? Quando alguns desses opioides, como por exemplo, a morfina, a meperidina, a metadona, elas degranulam mastócito, o fentanil não, tá? Então o fentanil é seguro de fazer. Esses opioides, eles degranulam, então o que acontece? Você chega para fazer a Nodulec de um animal com mastócito, você vai, faz, tira com margem, passa 3 dias, o animal volta com mastócito no corpo inteirinho, tá? Então, volta cheio de ferida por conta da degranulação. E isso, dependendo do animal, dá até úlcera gástrica. Por quê? Porque ele chega num ponto de degranulação de mastócito tão alto que ele começa a liberar muito ácido clorídrico e aí dá úlcera estomacal, tá? Então, é gravíssimo. Às vezes... Professora, Oi? Eu já vi no livro do Massoni, de anestesiologia, que o butorfanol não libera estamina, não. Não libera estamina, só que o butorfanol é muito caro. Então, dessas drogas que a gente tem em mãos, assim, que são mais baratas, que o butorfanol é excelente. O butorfanol você consegue usar ele para tudo, ele é muito bom. Só que ele é caro. Então, dessas drogas que a gente tem mais barato, mais acesso, a mais segura é o fentanil, tá? Até o tramal degranula mastócito. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, tá? Isso. Então, não, ele vai ser visível. O que acontece? O mastocitoma, ele é um tumor que ele parece mais ou menos com quase todos, certo? Por isso que toda nodulectomia, antes de você mexer no tumor, você deve fazer uma biópsia, né? Você deve retirar um fragmento, manda para o histopatológico, para depois você fazer a cirurgia. Por quê? Porque, para vocês terem noção, um mastocitoma, existe vários graus de mastocitoma, um mastocitoma de grau 3. Você precisa tirar a margem do mastocitoma em volta da borda do tumor. Você tem que tirar uma margem de 5 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de profundidade. Então, tirar músculo, tirar nervo, tirar vaso, tirar tudo que tiver embaixo.
Então, é um tumor maligno, por ser de célula sanguínea, porque espalha fácil. E esse mastocitoma, ele tem algumas características que te induzem a suspeitar de ser. Então, se existe a suspeita, você já vai passar um antihistamínico para o animal 10 dias antes da cirurgia, e aí você vai fazer uma biópsia, confirmou, você vai tirar esse mastocitoma com margem cirúrgica, tá? Por isso que a gente não sai tirando tumor sem saber o que é. Então, no mínimo, você precisa fazer um citopatológico, tá? O animal não tem condição de ser anestesiado, coleta lá um cito com agulha aspirativa, ele não é diagnóstico, ele é suspeita, mas ele já te guia, tá? Pelo menos para saber o que é. Nenhum nódulo se mexe sem biópsia, tá? A não ser que o bicho tá à beira da morte, o nódulo tá ulcerado, aí você vai tirar mesmo, mas um animal rígido que se chegou porque tem aquele tumor lá que está incomodando o tutor, faça corretamente. Não faça a cirurgia sem saber o que é o tumor, não, tá? Quem que perguntou? Então, entendeu, Elton? É porque é célula sanguínea, né? Mas o mastócito, ele tá no tecido. Não diretamente só no sangue, entendeu? Então, às vezes, ele dá o tumor na célula que fica no músculo ou no subcutâneo e ele fica ali localizado. Mas ele é maligno justamente por ser uma célula sanguínea. Mas ele é bem localizado. É tipo linfoma. O linfoma, ele é um tumor de linfócito, só que ele pode estar em alguns lugares. Entendeu? Tá. Para auxiliar, então, na analgesia, no pós-operatório, a gente sempre associa um anti-inflamatório. Por quê? Porque o que causa a dor é o processo inflamatório. Então, se você retira a causa da dor, você está tirando a dor por si só. Então, você está desinflamando o tecido, se age como analgésico. O mais utilizado na rotina cirúrgica é o meloxicam, tá? A gente usa ele, a primeira dose pós-cirúrgica, a primeira dose de choque, a gente usa 0,2 miligramas quilo, e depois a gente usa 0,1 miligramas quilo durante 5 dias no máximo, porque ele também dá úlcera estomacal. Então, o mais comum é o meloxicam. O cetoprofeno é um excelente anti-inflamatório e o carprofeno também. O carprofeno, ele é melhor, porque a gente pode usar por mais tempo. A gente pode usar ele até 10 dias. E aí a dose é 2,2 miligramas por quilo ou 4 BID ou 4,4 miligramas quilo CID. Quando eu falo BID e CID, vocês entendem o que é? Sim, então tá. Então beleza. Então, o carprofeno geralmente a gente usa para articulação, para cirurgia ortopédica, para alguma coisa muscular, e o meloxicam para cirurgias gerais mesmo, de OSH e etc. Tá? Eu coloquei aqui o Flunixin meglumine, que ele é bastante utilizado em grandes animais. Não sei dose também. Então, depois a gente procura as doses do Flunixin, mas ele é um anti-inflamatório bastante utilizado na medicina de grandes animais. Eu coloquei aqui, pessoal, bem grande para vocês lembrarem, a gente não dá diclofenaco de sódio via oral para carnívoros, certo? Porque uma dose já é o suficiente para perfurar o estômago, tá? Por conta da acidez. Então, não façam diclofenaco de sódio em carnívoro de maneira alguma, tá? Tipo cão e gato, não façam. E para finalizar, que eu deixei para vocês o que você pode esperar em relação à sua cirurgia no pós-operatório, de curto prazo a médio prazo. Então, primeira coisa, se você tem, obviamente, você sempre vai pedir um retorno do seu paciente que você fez a cirurgia, de 10, de 5, de 15 dias pós-operatório, justamente para você verificar isso aqui.
Então, o principal problema no pós-operatório de uma cirurgia é a infecção cirúrgica. Então, essa infecção cirúrgica ela pode ser local e pode ser sistêmica, ou seja, você pode causar uma peritonite, você pode causar uma sepse, você pode causar várias coisas, né? Então, sinais de uma possível infecção cirúrgica sistêmica. Esse animal, ele vai estar com febre, ele vai estar prostrado, ele não vai querer comer, vai estar bebendo bastante água, vai ter uma leucocitose grave, pode estar ictérico, pode ter uma uremia. Lembrando que, mesmo se o procedimento cirúrgico não seja infeccionado, alguma coisa assim, até 5 dias pós-procedimento cirúrgico, você pode ter uma leucocitose, isso é normal, tá? Pela inflamação que você causa no tecido, isso é extremamente normal. Agora, se essa leucocitose está acompanhada desses outros sinais, aí é grave, tá? Sinais locais. Então, você pode ter edema, se seus pontos estiverem apertados demais, você pode ter uma necrose, você pode ter uma sensibilidade exagerada ao fio. Gato tem muito problema com fio, então eles dão fibrose mesmo. Pode ter drenagem de secreção serosa ou serossanguinolenta. Isso aqui, pessoal, o seroma e a supuração e essa drenagem de secreção geralmente acontece quando a gente não tem a capacidade de abolir o espaço morto numa cirurgia. Por isso que é muito importante a gente não deixar espaços ali em que pode acumular secreção. Então, a gente tem que colar todos os tecidos. Foi o que aconteceu com essa gatinha aí. Essa gatinha dessa imagem, ela fez uma OSH sem abolição de espaço morto, né? E além de tudo, os pontos de sutura de pele ficaram muito apertados. Então, aconteceu uma necrose bem grave e aí abriu, expôs até o aumento dela aqui. Então, necrosou pele, necrosou músculo, isso aqui é a cavidade abdominal dela, não tem nem músculo mais. É gravíssimo. Certo, gente? Terminamos a aula. Vou fazer a chamada. Quem tem dúvidas? Dúvidas? Angústias? Não, por enquanto não, tô tranquilo. Professora. Oi. Pode falar, Wilson. Beleza, obrigado. Normalmente, como que você drena um abscesso? Você lanceta. Você não tem como fazer analgesia, né? Porque a analgesia não pega em tecido inflamado. Então, você ceda o animal e lanceta esse abscesso com a própria lâmina de bisturi. E aí, você lava exaustivamente esse abscesso e não fecha, né? Se você fechar, você vai contaminar tudo novamente, tá? Quem mais quer perguntar? Eu fiquei com dúvida, foi na próxima aula, como que vai ser? Então, primeira coisa que eu tô pedindo, eu ainda não tenho o plano de aula estabelecido. Minha ideia é fazer uma prática de sutura com vocês e reconhecer agulha, fio, para que serve, onde que a gente usa, basicamente isso. Aí, eu precisava que todo mundo tivesse tipo um pano, um retalho, pode ser uma fronha, alguma coisa assim, pra gente treinar a sutura nesse pano, e que pudesse comprar um porta-agulha e uma pinça-dente de rato, né? O fio, eu vou ensinar vocês a agulhar, então, comprar aquela agulha 4012, sabe a agulha de rosinha, que tem a bundinha rosinha, a 4012, então comprar uma agulha daquela pra gente ensinar vocês a agulhar o fio, e aí pra gente treinar a sutura, mas eu não sei se todo mundo vai conseguir comprar. Aí, por isso que eu queria saber durante a semana se vocês conseguiram, porque se tiver conseguido, a gente faz uma prática dessa forma, se não, eu vou ter que pensar em outra forma. Já é pra sua casa. Na minha casa não tem porta-agulha pra todo mundo. Então a gente vai na clínica que você trabalha. Vocês vão vir aqui em Araguari treinar. Eu tô em Araguari, isso é internacional, tô dando aula pra vocês de Araguari.
Olha que beleza. Internacional. Uma chamada internacional de sala virtual. Mas aí vocês que me falam, se vocês tiverem dificuldade em relação a isso, a gente pensa em outra coisa. Eu não sei se vocês já têm o material, não sei. Eu não tenho não, mas eu vou tentar ir lá essa semana procurar. Então vamos combinar assim, até quinta-feira, o Silvio me manda mensagem para falar se vocês conseguiram, pode ser? Pode. E aí, então, o que eu vou precisar? Vou precisar de um porta-agulha, de uma pinça-dente de rato, de uma agulha 4012, que é a rosa, e de um pano, e de um fio. Aí o fio pode ser linha de costura, fio dental, fio de anzol, o que vocês quiserem. Tá Tá? bom. Tem vários. Aí vou deixar à vontade de vocês. O que é mais barato e o mais comum é o Maio, né? O Maio Egger. O Olsen Egger é aquele porta-agulha que tem a tesourinha junto. Então, acho que assim, pra vocês começarem, o Maio Egger é o mais simples, tá de bom tamanho. Tá? E a pinça-dente de rato. Tem, mas eu acredito que nessas lojas de comum, assim, vocês vão encontrar um tamanho só. Não vai ter muita variação, não, mas tem. Tem uns grandões, tem uns meio... Geralmente, tem um Pinheiro, que é baratinho, acho que é Gontijo que chama. Na Gontijo, Dental Gontijo, né? Que eu sei, na loja de Uberlândia, que é mais barato para comprar material cirúrgico, é na Triângulo. Eu não sei bem onde é o lugar, mas acho que a mais barata que a gente encontra as coisas é na Triângulo. Aí vocês me falem o que vocês conseguiram para eu organizar a prática. Aí o que eu estava pensando? A gente levar para o centro cirúrgico e aí a gente fazer aula de paramentação, fazer tudo isso, que aí eu faço no centro cirúrgico lá da clínica, tá? Mas assim, o que vai ser na aula eu ainda vou planejar. Aí se eu mudar o plano, alguma coisa assim, eu mando mensagem para vocês através do Silvio. Não lembro o tamanho, mas eu acho que tem de 10, o de 15 e o de 20, se eu não me engano. Ele deu uma pescada pro lado quando chegou na caixa. Rosenberg, pode fechar o microfone. Não, foi mal. A gente tá ouvindo seu áudio do WhatsApp. Não, Rosenberg, já dá para fazer um